Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 14 e vamos falar agora sobre as relações espirituais e as relações parentais que temos na matéria, que são exemplos tão curiosos de como nós podemos viver essas duas formas de relação. O Evangelho nos traz o seguinte: a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele, mas não faz nada mais faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Todos nós sabemos que no momento em que planejamos a nossa reencarnação, espíritos afins ou espíritos com os quais temos débitos, aí anteriores, em processos kármicos, que esses espíritos se reúnem e conversam entre si, para que possam elaborar aí qual vai ser a melhor estratégia ou a melhor forma de buscar aprender, cada um aprender com as dificuldades que carrega e também para poder superar esses processos kármicos, que nós chamamos de karmas coletivos ou também os karmas dos núcleos familiares. É comum que nós tenhamos, por exemplo, às vezes uma familiaridade ou uma amizade muito maior, uma sensação de pertencimento muito maior com um amigo do que às vezes com um irmão, alguém de um laço sanguíneo. E por que essas coisas acontecem? Acontecem para que nós possamos aprender, porque nós sabemos que na pátria espiritual todos nós somos irmãos, é uma pátria fraternal e todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Criador. Nós sabemos que as dificuldades que encontramos dentro dos nossos lares ou nas nossas relações consanguíneas, como é dito aqui, ou nas nossas relações familiares, por que isso acontece? Por que às vezes eu tenho dificuldade com meu pai, ou porque existe alguma animosidade com a minha mãe, ou uma dificuldade entre irmãos? Porque são espíritos que estão reencarnando juntos, que existem débitos, existem aprendizagens, existe algo que você precisa aprender para poder melhorar aquela relação. Por quê? Porque nós sabemos que a natureza não dá saltos. Então, se eu não me arvorar a resolver essas coisas por agora, certamente eu terei que voltar com o mesmo núcleo familiar. Não necessariamente na mesma posição que eu ocupo hoje. Pode ser que hoje eu sou filha, na próxima eu seja mãe, ou seja pai, ou seja um avô ou uma avó. Nós sabemos que as posições, dentro da hierarquia familiar, essas posições vão se modificando. Mas a única coisa que não muda é o processo de evolução. Todos aqueles que estão no planeta Terra estão para o processo de provas e expiações. Se não houvesse nada a aprender, gente, certamente nós não estaríamos aqui.
Ah, e como é que eu sei o que é que eu tenho para aprender? Observem onde estão os seus maiores gargalos, os seus maiores gatilhos. Quais são os familiares com os quais você tem determinado tipo de desconforto? Ah, mas eu tenho ideias diferentes, né? Hoje em dia existem polarizações muito comuns dentro dos seios familiares, né? Seja uma polarização política, seja uma polarização no ramo das ideias, né? Que se diferem aí em qualquer natureza, né? Ah, eu torço pro Corinthians, outro torço pro Flamengo, né? Acontece no caso dos irmãos. É comum que isso aconteça? Sim, mas observe ali no campo da sensibilidade onde é que se para mais, onde é que existe a dificuldade maior dentro dos seus laços familiares, e você vai perceber que ali existe um ponto de mudança, é um ponto de atenção. Se me causa algum tipo de desconforto, algum tipo de dificuldade, é um ponto de atenção para o qual eu vou precisar pensar, no qual eu vou precisar me atentar para buscar aí um posicionamento diferente. O Evangelho também nos traz a seguinte passagem e diz o seguinte: a hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de Marcos, que diz ter ele de propósito se apoderado do mestre, sobre o pretexto de que perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provocou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. O que Jesus quis ensinar aos apóstolos quando no mesmo grupo em que estava, inclusive Maria, né, que era quem ele tinha como mãe, que era quem havia dado à luz a Jesus, quando ele diz que ela também era sua irmã, ele estava fazendo referência à pátria espiritual, porque na pátria espiritual todos nós somos irmãos, todos nós derivamos de um mesmo pai. Né? Não importa as diferenças que nós carreguemos, não importa quais sejam as nossas maiores dificuldades, a partir do momento que nós compreendemos isso, né, até mesmo facilita a nossa relação aqui na matéria. Por quê? Porque não adianta pensar que quando eu desencarnar ou que quando eu for para o plano espiritual eu terei um entendimento claro sobre todas as coisas, que tudo vai ficar muito fácil para mim. Não é assim que funciona. O Dr. Fernando sempre diz: quer ter uma boa morte, tenha uma boa vida. Não será possível, né, resolver as coisas num passe de mágica. Então, o quão mais bom, caridoso, sábio e a mais clareza das coisas nós tivermos aqui no plano material, com certeza a nossa passagem para o plano espiritual será mais fácil. Jesus lembra Maria no Evangelho, a enaltece várias vezes, né? Maria, que é a nossa mãe maior. Domingo agora é o Dia das Mães. Então, nós temos aí esse manto sagrado de Maria, que é tão importante, que acalanta todas as mães, que cuida, né, de todos os filhos, que é uma mãe sábia, caridosa, que sabe perdoar, no exemplo claro que nós temos junto a Judas, né? E de todos os outros cuidados que as mães sempre ofertam. Eu espero encontrá-los todos bem. Desejo para todas as mamães do CPMM, eu sei que são muitas, um Dia das Mães muito maravilhoso, muito especial para a madrinha, que é mãe de todos nós, né? Então, muitos beijos para vocês e até a semana que vem no nosso próximo vídeo.